Olá, amigo, amiga, internauta que nos assiste. É um prazer estar falando com vocês aqui no primeiro quadro do Politizando. E o povo tem que ir para a rua, gente. A gente quer começar a conversar com vocês sobre temas importantes aqui nesse quadro no YouTube. E devagarzinho, trocando ideia com vocês aqui, ninguém é dono da verdade. Existe a minha verdade, a sua verdade e a verdade verdadeira. Cada pessoa forma a sua opinião de acordo com o que vive no dia a dia. Agora, se várias pessoas debaterem, discutirem, participarem de assembleias, de debates importantes sobre temas importantes da sociedade, você consegue mudar a sua opinião, evoluir sua opinião ou avaliar se a sua opinião está correta ou não. E é nesse intuito que a gente está criando esse quadro, Politizando, para levar para o povo debates importantes que mudam a vida do trabalhador e da trabalhadora no seu cotidiano. Hoje nós vamos falar sobre privatização. E quando fala de privatização, logo vem aquelas pessoas jogando pedra. Tem que privatizar tudo mesmo. Cambada de cabide de emprego. Funcionário público é tudo vagabundo. Ah, a empresa vai dar lucro se for privatizada, porque estatal não funciona. Ah, se for privada, aí a coisa anda, aí a empresa dá lucro. Um monte de discurso que nós vamos aqui, devagarzinho, no nosso debate de hoje, tentar ver se é verdade ou não. Ah, corrupção demais dentro da empresa privada, por isso, da empresa estatal, por isso que tem que privatizar. Gente, todos esses temas que eu estou colocando aqui, abrindo, fazendo essas afirmativas que a gente escuta no dia a dia nas redes sociais, é só para a gente começar a refletir. Quem aqui nunca escutou isso que eu falei? Todo mundo já ouviu. Todo mundo já pensou sobre o tema na ótica desse grito, né, colocado nas redes sociais de corruptos, malversação de dinheiro público, mal administrador, vagabundos nas estatais. A gente escuta isso no dia a dia. Será que é verdade? Será que são vagabundos? Será que são corruptos mesmo? Será que privatizar não favorece mais a corrupção do que a estatal? Vou chegar no ponto. Primeiro, qual é a diferença de uma empresa estatal de uma empresa privada? Vocês já pensaram nisso? Nenhuma. Empresa é empresa. Toda empresa tem um objetivo principal e para atingir o seu objetivo principal ela tem que desenhar uma estratégia, tem um custo para isso, tem um valor envolvido, tem pessoas envolvidas, tem um resultado pretendido e tem toda uma lógica para atingir o seu objetivo principal. Vamos falar do setor elétrico. A energia elétrica tem um custo. Não há do que se falar diferente disso. Não é de graça. Todos sabemos disso. Poderia até ser. Se o governo quiser subsidiar a população com energia de graça, ele pode. Só que teria que fazer todo um rearranjo da sua política orçamentária, o que não existe hoje. Então vamos para o fato. Pega uma empresa estatal. Como que se compõe o custo de uma empresa estatal? Produção de energia. Você tem a geração de energia. Qual é a diferença de custo entre uma estatal e uma privada? Nenhuma. O produto é o mesmo. Você tem os materiais comprados. Qual a diferença do material comprado pela estatal e privado? Nenhum. Os materiais são os mesmos, as empresas geralmente são as mesmas do setor. Sendo que na estatal, em alguns casos, a própria estatal produz os insumos básicos para a sua geração de energia. Produz as ferramentas próprias necessárias para aquilo. Acaba até economizando na estatal em alguns casos. Toda empresa tem que ter uma margem de segurança no seu orçamento para algum percalço que ocorra no meio do desenrolar da sua atividade. Toda empresa tem que ter um resultado, toda empresa tem que ter um quadro de pessoal. Então vamos aos fatos. A empresa estatal tem que ter e a privada também. Qual a diferença essencial entre uma estatal e uma privada? A empresa privada visa lucro. Lucro. Qual é o papel da estatal? Fornecer um serviço público de qualidade. Aonde há o choque de interesse? Energia elétrica, por exemplo, que é o nosso setor, é um monopólio. Você não consegue escolher na prateleira de qual empresa você vai comprar a sua energia. Geralmente é um monopólio. Por exemplo, aqui em São Paulo, hoje é a Enel que está cuidando da concessão pública, é bom frisar isso, da concessão pública de distribuição de energia elétrica. Você tem várias empresas no Brasil que fornecem energia às distribuidoras de energia. Como que funciona o setor? Distribuição, transmissão e geração. Todas essas empresas já foram estatais um dia
e hoje estão no segmento privado. Vou falar aqui especificamente da Eletropaulo para a gente ter uma compreensão. Como eu falei do custo, que é o mesmo para uma empresa séria estatal e para uma empresa séria privada funcionar, os custos seriam os mesmos. O que diferencia uma da outra é a lucratividade. E esse lucro, quem define, gente? A estatal não precisa ter lucro. A estatal precisa funcionar. A empresa privada precisa ter lucro. Então, primeiro diferencial na nossa discussão. Se você optar para que sua energia seja entregue por uma empresa privada, além de todo o custo da produção, tem o lucro de quem detém essa concessão, que vai ser adicionado ao custo da energia. Então, se eu tiver gestores sérios, produtos negociados sérios no mercado, tudo feito com seriedade, o custo no privado sempre é maior do que no estatal, porque o estatal não visa lucro. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que começar aqui a colocar no nosso debate para desmistificar que estatal é mais cara do que privado. Isso não é verdade. O problema é que o gestor público, esses liberais, os neoliberais, que apoiam a venda da empresa pública, eles acabam se desfazendo do bem público porque eles são incompetentes na gestão. Se ele fosse um bom gestor, ele jamais falaria que iria se desfazer de um patrimônio público. Ele faria a sua gestão séria. Tão séria quanto o setor privado, que ele diz que é melhor do que o público. Se o privado é melhor que o público, ele que saia da vida pública e vá para a vida privada, porque ele está no lugar errado. Ele deveria, como gestor, cuidar da empresa e trazer resultados melhores para a população, sem visar lucro, porque é um ente estatal. Essa é uma lógica que primeiro eu quero frisar aqui, pegar firme nessa questão para vocês guardarem. Segundo ponto, toda empresa estatal é regida pela 8666. Ou seja, quando a gente fala, a Lava Jato estourou, não estourou a Lava Jato? Todo mundo achou maior. Eu achei muito bom o que aconteceu no ponto de vista didático. Foi utilizado politicamente a Lava Jato? Foi. Não quero entrar no mérito dessa discussão. No meu ponto de vista, foi. Porém, foi muito bom, porque serve didaticamente para a gente falar o seguinte: o setor público pode continuar público. É só ter a fiscalização correta. Tudo que aconteceu na Lava Jato foi o quê? Colocar em prática a fiscalização. E pegaram as coisas erradas e puniram as pessoas que fizeram coisas erradas. O sistema público tem proteção. Qual é a proteção? A fiscalização dos tribunais de conta, a fiscalização dos ministérios que colocam atores, por exemplo, Arcesp aqui em São Paulo, ANEEL, fiscalizando o setor. Para que você tem que privatizar se alguém fiscalizando, tribunais de conta fiscalizando, pega a coisa errada? Pega na mentira o gestor que estiver fazendo coisa errada e pune. Então pode deixar ela pública, não precisa privatizar. Esse é um ponto. Então a Lava Jato, ela foi politizada, mas tem um lado didático e bom aí. Se as fiscalizações, os tribunais de contas funcionarem adequadamente, você pode deixar tudo público, não precisa privatizar mais nada, que não haverá corrupção. E a Lei 8666, que rege as empresas públicas nas suas licitações, nas suas tomadas de serviço, que diz que tem que haver licitações e tudo isso é registrado, faz com que essa administração fique com as suas verbas e orçamentos marcados. Então, se alguém fizer em algum momento algum mau uso da verba pública, isso é detectável, isso fica registrado. E na privada, isso existe? Não. Então, eu quero dizer para vocês aqui, quando passam a concessão pública para o privado, você favorece a corrupção. Porque na empresa privada você não é regido pela 8666, os tribunais de contas não entram para olhar os orçamentos e sacanagens podem estar ocorrendo, desvio pode estar ocorrendo para aumentar a lucratividade da empresa em detrimento da sua conta de luz, por exemplo. Então eu digo para você, você está menos protegido com o setor privado do que com o setor público. Esse é um outro ponto que eu queria frisar aqui. Você, cidadão, fica menos protegido quando fica na mão do privado o serviço público. Quando fica na mão do público, existem marcações orçamentárias, registros orçamentários que travam qualquer tipo de corrupção. E se ocorrer, é detectável. A Lava Jato está aí e provou. É só botar em prática as fiscalizações. Agora, não pode ser usada a fiscalização politicamente. Ela tem que ser praticada cotidianamente. Não importa o partido que está no poder. Tem que funcionar as fiscalizações. Se o sistema funcionar, não há o que se falar do setor público. Ele é fundamental para a população e mais barato, como eu coloquei aqui para vocês. Isso é um ponto crucial.
Um outro ponto que eu quero colocar para vocês, a qualidade do serviço. Usam muito como exemplo a telecomunicação quando querem provar para você que privatização é bom, dizendo para você, olha, antes uma linha telefônica custava mais do que um carro, agora é barato. Gente, só ficou barato porque veio novas tecnologias no momento daquela privatização. Se você continuasse utilizando a mesma tecnologia anterior, que era par de fio, ou seja, lá da central de telefonia saía um par de fio para ir até a sua residência para fazer a conexão telefônica. As tecnologias via satélite, via rádio, que surgiram nesse interim, reduziram o custo da produção e por isso propiciaram vamos dizer assim, a multiplicação de telefones no país e o barateamento do custo. Você imagina, quem é mais velho vai lembrar disso, e pergunte para o seu pai se você é jovem, o que era o plano de expansão? Você tinha um bairro novo que surgia na cidade e as pessoas tinham necessidade de linhas telefônicas. O que a Telesp, na época, a estatal fazia? Via a quantidade de pessoas que demandavam, né, que pediam a linha telefônica, ia registrando as casas que queriam aquilo, e aí dimensionava um tronco, né, que era uma barra de fio com vários fiozinhos dentro, que corria da central telefônica até aquele bairro, e dali ia derivando para as casas os parzinhos de fio, que era aquele fio preto que liga da linha telefônica até a sua casa. Então qual era o custo disso? Imagina toda a mão de obra envolvida para desenrolar esse cabo da central telefônica até o bairro mais longínquo da cidade. Imagine a mão de obra para fazer todo esse trabalho. Imagina todo esse material, era cobre. Né? Imagina todo esse cobre, o custo disso. Aí vem o transporte de sinal via rádio telefônico. Aí vem via satélite. Aí vem outras formas de tecnologia que baratearam o custo. Então estão mentindo para você quando utilizam a telefonia como um exemplo de barateamento, para falar que pública é mais cara e a privada é mais barata. É mentira. Mentira, absolutamente mentira. O que ocorreu na telecomunicação foi mudança tecnológica e friso aqui. E ponto. Vamos agora para o setor elétrico. Desde a privatização da Eletropaulo, o valor da energia aumentou superior à inflação, ano após ano. Isso não é só aqui em São Paulo, né, que eu estou dando o exemplo da Eletropaulo, Eletricidade de São Paulo S.A., que virou depois Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., continua com esse nome e vem os nomes fantasia, AES Eletropaulo e hoje Enel Distribuição São Paulo. Né? São nomes fantasia. A empresa ainda é uma concessão pública estatal. Está concedido para o privado a utilização de um serviço público. E o privado quer lucro. Então, se ele não consegue o lucro no custeio, né, no preço da tarifa, porque o governo trava no preço da tarifa, você começa a perder em qualidade. O que é perder em qualidade? Veja o que acontece na telefonia, tem áreas da cidade que não pega. Porque como usa rádio para fazer o transporte de sinal, você tem áreas sombreadas na cidade, onde não tem antena colocada e não chega o sinal para você. Isso é falha de estratégia de ampliação de sinal na cidade. A cidade podia estar toda coberta por sinal. Mas como está na mão do setor privado, ora, se o cara está passando na Radial Leste e tem um trecho ali da Radial Leste que cai o sinal do celular e isso ocorre, ali entre o Tatuapé e o Carrão sempre ocorre isso. Quem tiver no celular passando naquela região vai perceber que cai o sinal. Aqui antes do Belém, na Radial Leste, também cai o sinal. Isso são áreas sombreadas, áreas que as antenas não pegam. Tem limite o sinal, a captação de sinal do seu celular, e tem áreas sombreadas. Tem pequenos trechos, ilhas na cidade, que sempre dá uma apagadinha no sinal, você desconecta, porque não está sendo feita a estratégia correta de cobertura, porque isso tem custo, e o setor privado quer evitar custo para aumentar o lucro. Esse é um problema muito sério. Quando eu trabalhava na estatal, a manutenção era preventiva no setor elétrico. Hoje é tudo corretiva. Qual é a diferença de uma e da outra? A preventiva era não deixa faltar luz. Vamos arrumar antes que falte a luz. Então os técnicos corriam, olhavam possíveis defeitos, cruzetas gastas, isoladores corroídos, cabos com fissuras, e corrigia antes de acontecer um problema. Hoje como funciona? Tiraram as turmas de manutenção, colocaram turmas de emergência, como se fosse bombeiro. É como se fosse assim, em vez de eu prever o incêndio, eu apago o fogo. No setor elétrico virou isso. Tem que desligar para a equipe ir lá corrigir o problema. E aí, maximiza o lucro das empresas privadas em detrimento da qualidade do serviço público oferecido à população. É só ventar, falta luz. É só chover, apaga o semáforo.
Todo mundo escuta isso, é só chover e ventar, tem problema. Por quê? Porque os investimentos que estão sendo feitos, são mitigados para maximizar o lucro. E aí a regra que foi imposta pela ANEEL para o setor elétrico, existem ciclos tarifários, que a empresa deixa de investir por 2 anos, e depois do 3º ano ela começa a investir, porque está chegando perto do ciclo tarifário, ela vai ter o retorno desse dinheiro na tarifa. Então fica pisca-pisca a nossa energia elétrica. Por quê? Porque está na mão do privado. Se fosse estatal, era o que a gente previa, o que a gente queria fazer. A gente prezava pela qualidade, pela energia funcional. O objetivo nosso era entregar energia de qualidade sem falta de energia, sempre. Era preventivo, não corretivo. Então há diferenças cruciais entre privado e estatal. O estatal busca os melhores técnicos do setor para trabalhar na empresa. O privado busca o mais barato para trabalhar no setor. Se o técnico é o melhor, mas o custo dele é alto, abandona o melhor e traz outro que tem o cartucho na mão, mas não tem a mesma qualidade técnica para trocar aquele setor. Você perde, inclusive, na qualidade da mão de obra. E aí ele começa a olhar e fala assim, quando você passa de 10 anos dentro da empresa, o sindicato luta para ter aumento para o trabalhador. O custo fica alto daquele trabalhador, eles querem demitir para colocar outro no lugar, porque prezam pelo quê? Pelo lucro e não pela qualidade do serviço prestado. Com essa reflexão que eu estou colocando para vocês aqui, eu posso afirmar, estatal, bem administrada, com gestores públicos sérios, é a melhor saída para a população brasileira. Estamos juntos na luta para politizar vocês e trazer o povo para a luta pelo que é correto para a população brasileira. Valeu, gente. Até a próxima.